Conceitos em ciências. Eletromagnetismo. Indução eletromagnética. Eletricidade é algo que achamos natural. Todos sabemos o que fazer com ela. Ligar isto, aquilo. Somos muito bons nisto. É necessária uma falta de energia para percebermos como ficamos desamparados sem ela. Os princípios básicos que levaram ao desenvolvimento de geradores elétricos começaram com a descoberta por Hans Christian Ørsted em 1819 de que resulta um campo magnético sempre que existe um movimento de cargas através de um condutor. 10 anos mais tarde, em 1830, a possibilidade de um campo magnético poder gerar uma corrente em um condutor se tornou realidade. Trabalhando independentemente, o físico americano Joseph Henry e o cientista inglês Michael Faraday fizeram experiências similares e chegaram às mesmas conclusões. Como Faraday publicou seus resultados primeiro, recebeu crédito pela descoberta do efeito que hoje chamamos de indução eletromagnética. A experiência de Faraday envolve um anel de ferro e 2 bobinas de fio isolado. A bobina primária é conectada a uma bateria e a bobina secundária a um galvanômetro. Um galvanômetro indica um fluxo de corrente diminuto através de um condutor, com seu ponteiro indicando também o sentido do fluxo de corrente. Faraday observou que no instante em que a bobina primária era conectada à bateria, o galvanômetro indicava um pequeno impulso de corrente na bobina secundária. Mas, para sua surpresa, o ponteiro logo voltava a zero, indicando que tinha parado todo o fluxo de corrente. Porém, quando a bobina primária era desconectada, uma corrente era de novo gerada brevemente na bobina secundária, só que desta vez ela era no sentido oposto. A mudança da corrente na bobina primária, de alguma maneira, induzia uma corrente na bobina secundária. Faraday reconheceu que, ao conectar a bobina primária à bateria, um campo magnético se forma no interior do anel de ferro. Quando o campo aumenta dentro do anel, ele induz uma corrente que flui através da bobina secundária. Depois que o campo no anel chega à sua intensidade máxima, não existe mais alteração no interior da bobina secundária. O resultado é que não existe mais corrente na bobina secundária. Quando desconectamos a bobina primária, desaparece o campo magnético que ela produzia. Quando o campo no anel desaparece, ele novamente induz uma corrente na bobina secundária, agora no sentido oposto. Hoje chamaríamos o aparelho de Faraday de transformador. Continuando suas experiências, ele verificou que chegava aos mesmos resultados usando um ímã em forma de barra em vez da bobina primária e do aparelho de anel. Podemos indicar uma das conclusões mais importantes das experiências de Faraday da seguinte maneira: enquanto o campo magnético do interior da bobina estiver variando, será induzida uma corrente nessa bobina. Em 1832, este princípio foi usado pelo francês Hippolyte Pixii para desenvolver o primeiro gerador elétrico. Embora fosse claro que a corrente induzida fluía em sentidos diferentes, dependendo de o campo magnético estar crescendo ou diminuindo, o mistério era por que isso acontecia. 2 anos mais tarde, o físico alemão Heinrich Lenz deu a resposta. Ele percebeu que a corrente induzida gerava seu próprio campo magnético. Ainda mais importante, Lenz descobriu que o campo magnético induzido é sempre oposto à variação do campo magnético externo
que o causou em primeiro lugar. Um polo sul na extremidade próxima da bobina é induzido quando o polo sul do ímã, em forma de barras, se aproxima da bobina, opondo-se ao movimento desse ímã à frente. A beleza dessa sua descoberta, hoje conhecida por Lei de Lenz, é que podemos agora identificar ambos os polos do campo induzido. E podemos aplicar a regra da mão esquerda a bobinas para determinar o sentido da corrente induzida. Lembre-se que o polegar aponta o polo norte e os dedos apontam o sentido do fluxo de corrente. Depois que o ímã, em forma de barra, para de se mover, o campo não varia mais. Assim, não haverá corrente induzida e, portanto, nenhum campo magnético. Em outras palavras, tudo na bobina para. Agora, vamos supor que começamos a afastar o ímã em forma de barra. Novamente flui uma corrente e é induzido um campo magnético que se opõe ao movimento, agora estabelecendo o polo norte na extremidade próxima da bobina. A regra da mão esquerda para bobinas mostra que a corrente flui no outro sentido. Hoje em dia, os princípios de Faraday e Lenz são aplicados na geração de eletricidade. A pressão da água ou do vapor é usada para girar uma turbina conectada a um gerador. Em sua forma mais simples, um gerador é uma armadura, consistindo de uma bobina de fio ao redor de um núcleo de ferro que gira no interior de um campo magnético. O movimento da armadura através do campo magnético induz uma corrente na bobina. De acordo com Lenz, a corrente induzida produzirá um campo magnético na armadura com seus próprios polos norte e sul. Este campo exercerá oposição ao movimento da armadura através do campo magnético externo. Daqui até ali, essa extremidade da armadura será o polo norte. Assim, no topo, quando a armadura gira, essa atração se opõe ao movimento, afastando-se do polo sul, e essa repulsão se opõe ao movimento, aproximando-se do polo norte. Quando a armadura gira passando pelos polos externos, a corrente induzida e o campo magnético se invertem, opondo-se ao movimento através da segunda metade da rotação. Novamente, a corrente induzida e o campo magnético se invertem quando a armadura passa pelos polos externos.